Olá, meus amigos, terceiro bloco, iniciando aí a parte dos juros, né, do regime simples e do regime composto. Vamos primeiro desenvolver aí o tema juros simples, depois vamos para os regimes compostos aí na história. Pessoal, sobre os juros simples, você não pode esquecer de alguns detalhes importantes. É uma capitalização linear, né? Ou seja, é um regime de crescimento constante. Como assim, Bruno? No regime simples, ou capitalização simples, ou juros simples, o valor dos juros, ele sempre será cobrado sobre o capital inicial. Então, por exemplo, se você toma R$ 1.000 emprestado a uma taxa de 10%, daqui a um mês você está devendo R$ 100 de juros. Daqui a 2 meses ele vai cobrar mais R$ 100. Daqui a 3 meses ele vai cobrar mais R$ 100. Ou seja, nos juros simples, o valor dos juros ele é fixo. Ele é uma constante. Porque, independente do período, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o percentual ele sempre será cobrado sobre o capital inicial. Beleza? Então não esqueça de colocar aí juros simples ou capitalização simples. Vamos à fórmulazinha aí, põe na telinha. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco do gráfico. Deixa eu apagar aqui que às vezes... Então, o nosso gráfico aí da história. Temos dois gráficos na situação. O primeiro é a relação tempo versus juros. Então, aqui é o plano cartesiano. O gráfico sai aqui do zero. Esse eixo representa o tempo. E esse eixo de cá representa os juros. E aqui é a saída, o valor inicial. Porque no tempo zero não se cobra juros, né? O juros se cobra por uma noite dormida. Então dá a paradinha especial, desenha aí o primeiro gráfico, que depois vamos fazer a relação entre os gráficos aí da história. Beleza? Segundo aí, gráfico, é a relação tempo versus montante. Nesse caso, o seu gráfico sai mais ou menos daqui, que é o capital. Então aqui é o tempo e aqui é o montante. Então a relação tempo versus montante aí na história. E aí no tempo zero, a sua dívida é só o capital da situação. Como o nosso edital tem funções, geralmente, vem comigo aqui rapidinho, isso é mais cobrado no cálculo, na partezinha de concursos bancários, que eles fazem uma comparação entre gráficos e os juros. Mas não custa termos esse domínio aí na história. Mas é uma coisa que é mais exigida em concursos bancários. Geralmente ele só cobra a formulazinha da história aí. Então vamos lá estudar as formulazinhas do regime simples. Então J é igual a C vezes T sobre 100. Então J, juros ou rendimento. O C é o capital. O I é a taxa. E o T é o tempo. Esse I, pessoal, que é a nossa taxa, ele é a porcentagem. Então, por isso que eu já coloco o C embaixo. Que aí você já não esquece. Então, juros é igual a CIT.
companhia inimiga do trabalho. Então, não esquece desse detalhezinho aí. Beleza? Tranquilos aí na história? Agora, o que você tem que ter cuidado aí na relação é o seguinte. Vem comigo, coloca esse OBS aí. Taxa e tempo devem estar no mesmo período de referência. Como assim, Bruno? Se a sua taxa for mensal, o seu tempo deve ser mensal. Então não esqueça aí, coloca o OBS, taxa e tempo no mesmo período de referência. Eu vou comentar agora sobre taxas proporcionais. No regime simples, nós podemos utilizar taxas proporcionais. Por que eu vou comentar isso com vocês? Pelo seguinte motivo. Sempre o pessoal me diz isso, pô, Bruno, eu tenho dificuldade em transformar. Então eu explico desse jeito aí, o pessoal tem gostado, aquele pessoal que tem dificuldadezinha nessa parte de transformação. Então põe na telinha aí. Pessoal, dá a paradinha especial para copiar, eu vou apagar aqui. Só para dar prosseguimento às fórmulas. O montante é igual a C 1 mais I vezes T. Esse I, observe que não tem um C embaixo. Se não tem um C embaixo, é porque ele tem que estar na forma o quê? Decimal. E não esqueça que o montante é a soma do capital mais os juros da história. Então esse é o valor de M na situação, capital mais juros. Beleza? Tranquilos aí? Aí o que você tem que ter cuidado na situação seguinte? Vou apagar aqui. No regime simples, você pode utilizar taxas proporcionais. Na história. Essas taxas proporcionais é o seguinte, nós temos caso 1. É quando nós vamos de um período menor para um período maior. Então, nesse caso, utiliza a multiplicação. Então, por exemplo, eu quero passar de 2% ao mês, eu quero transformar isso em semestre. Então, primeiro, eu estou em mês, eu desejo ir para semestre. Então, nós vamos de um período menor para um período que maior na história. Mês para semestre. Nesse caso aí, nós vamos multiplicar porque eu vou de um período menor para o maior. Então eu vou multiplicar a taxa pela relação entre os períodos. Como assim? Quem é maior? Semestre. Um semestre corresponde a quantos meses? A 6. Então 2 vezes 6, 12. Então 12% ao mês, 2% ao mês corresponde a 12% ao semestre. Então, se você aplicar um capital a 2% ao mês ou a 12% ao semestre no regime simples, o valor encontrado será o mesmo. Então, vem comigo. Do período menor para um período maior, não esqueça, vamos o quê? Multiplicar na história. Tranquilos? Põe na telinha aí. Então, dá aquela paradinha especial para copiar aí a situação. Vou apagar aqui. Vou aproveitar e vou apagar aqui também. E vamos para o caso 2. No caso 2, nós vamos de um período maior para um período que menor na história.
Aí o que nós temos na situação? Por exemplo, vou botar aqui só a dica. Nós vamos agora dividir a taxa pelo percentual da relação, pelo percentual do tempo, né? Beleza? Tranquilos? Então, vamos transformar de 15% ao trimestre para mês. Então, o que nós observamos aí? Estou no intervalo de tempo maior e desejo ir para o intervalo de tempo que menor. Então, nós estamos transformando de trimestre para mês. Então, nesse caso, obrigatoriamente, eu tenho que dividir. Então, eu vou pegar 15 e vou dividir por quanto? Trimestre, mês. Um trimestre corresponde a 3 meses. Então, 15 dividido por 3, 5% ao mês. Então, 15% ao trimestre corresponde a 5% ao mês. E aí é só você observar quem é maior. O maior é o trimestre. E aí realiza aquela perguntinha básica. Um trimestre corresponde a quantos meses? 3. Então eu vou dividir 15 por 3. Vai dar 5% ao mês na história. Belezinha aí? Tranquilos na história? Então esse é o nosso processozinho da relação. Agora nós já podemos brincar com a nossa história. Primeira questão, TSE de Piauí aí, durante o mês de abril. Um capital de 20 mil. Foi colocado no Open Market, é um título de curto prazo, então no sistema de juros simples, pelo prazo de 24 dias, tendo produzido um montante de 24.800. A taxa anual de juros simples a que esse capital esteve aplicado foi D. Então, capital de 20 mil. O montante de 24.800. Aí nós tivemos uma taxa desconhecida, lembrando que nós queremos a taxa anual. E um tempo de 24 dias. Você sabe o seguinte, ó gente, você pode ser esperto. Juros é igual a M menos C. Porque eu sempre digo, no regime simples, sempre utilize a fórmula dos juros. Ou seja, J é igual a CI vezes T sobre 100. Juros é igual a CIT. Então o nosso rendimento aí da história é só você pegar 24.800 menos 20 mil. Então nós tivemos um rendimento aí de 4.800. Temos o rendimento, temos o capital e temos o tempo. Então aí nós temos tudo o que precisamos para encontrar a taxa. Agora só um cuidado importante. O nosso tempo utilizado aí está em dias. Então, obrigatoriamente, no meu resultado, o resultado obtido vai sair também o quê? Em dias. Por que vai sair em dias? Porque o meu tempo está em dias. E não esqueçam que taxa e tempo devem estar no mesmo período de referência. J sobre 100. Então nós temos o rendimento foi de 4.800. O capital, ó, 20 mil. A taxa eu não sei. O tempo, 24 dias sobre 100. Então, corto 0,1. 4.800 é igual. 2 vezes 24, 48. 4.800i.
E aí, como você vai mexer todo mundo ao mesmo tempo, 4.800 I é igual a 4.800. Então, I é igual a 4.800 dividido por 4.800. Então, I é igual a 1% ao dia, porque o nosso tempo utilizado está em dias. Então, nossa resposta aí é 1% ao dia. Mas cuidado, ele não quer saber em dias, ele quer saber em isso, em ano. Ele quer a taxa anual da história. Beleza? Então, vamos transformar aí na história. Eu vou apagar aqui. Eu tenho 1% ao dia. E eu desejo transformar isso para ano. Então, observe que eu estou de um período menor para um período que maior. Então, nesse caso, nós temos um ano, nós temos 360 dias. Então, 360% ao ano. Espera aí, professor, calma, professor. Venha comigo aqui. Professor, o ano ele não possui 365 dias ou 366 se for bissexto? Sim. Só que no processo comercial, nos juros comerciais, que é o nosso caso de concurso aí da área não bancária, ele não informa a modalidade. Então subentende-se que são juros comerciais. Na relação comercial nós temos o seguinte: o mês tem 30 dias, o ano 360. Então, independente do mês, janeiro 30 dias, fevereiro 30 dias, e o ano 360. Então, nos juros simples ou juros compostos, se ele não mencionar nada, subentende-se que o regime é comercial. Tá certo? No nosso caso aí, concurso para tribunais, ele vai trabalhar com período comercial, mês com 30 dias e um ano com 360. Ok? Então, põe na telinha aí. Nossa resposta. Letra D de dado aí na situação. 02, vamos lá. FCC 2010. Um trabalhador aplicou seu 13º salário a juros simples e a taxa mensal de 3%. E ao fim do prazo de aplicação, o montante era de R$ 1.204,60. Se o valor do 13º salário era de R$ 760, o prazo dessa aplicação foi. Então vamos lá. O valor do 13º salário, 760. Então o capital dele. Capital dele, 760. O montante, 1.204,60. A taxa, 3% ao mês. Então, os juros é o montante menos o capital. Então, juros será de 1.204,60 menos 760. Então, o rendimento aí, 444,60. Então, esse é o rendimentozinho da história. Juros ou o rendimento é a mesma coisa na situação. Beleza? Tranquilos aí? Então, juros é igual a CIT sobre 100. J, juros, 444,6 ou 0,60, tanto faz. Capital, 760, o I igual a 3, o tempo é a diversão sobre 100. Então vamos cortar aqui o zerinho, vou até tirar aqui esse zero aqui, não quer sair a borracha. Pronto.
Então nós temos 76 vezes 3 vezes t, que não pode esquecer que isso é uma proporção, que é igual a 444,6 vezes 10. Então 76 vezes 3, 228, t. Multiplicar por 10 é só correr a vírgula. Então 4.446. Então o tempo 4.446 sobre 228. 19,5 meses. A minha taxa mensal, então meu resultado vai ser o quê? Mensal aí na história. Beleza? Tranquilos? Então a nossa resposta aí, 19,5 meses na situação. Dá aquela paradinha especial. Vamos marcar a nossa letra D de dado 19 meses e meio. Terceira questão bem legal, né? Foi uma questão aí que a banca examinadora vacilou, mas é uma questão que tem caído bastante, seja FCC, seja CESP, porque é uma questão que mistura juros e sistema de equações. Nesse caso aí, você tinha que levar em consideração que o regime é simples. Então faltou isso aí na questão aí, esse vacilo. Um capital com juros correspondentes a 5 meses eleva-se a 74.825. Então, o que ele está dizendo com isso? Um capital C com juros correspondentes a 5 meses. Então 5 JM, JM corresponde aos juros mensais. Então essa soma corresponde a 74.825. Então capital mais 5 JM, lembrando que no regime simples os juros são constantes, são fixos, né? O valor do rendimento é o mesmo para cada mês ou cada período aí envolvido. O mesmo capital, ou seja, o mesmo C, com juros correspondentes a 8 meses, ou seja, 8 JM, 8 meses de juros mensais, corresponde a 75.920. Então vocês podem observar aí que nós temos dois valores desconhecidos na história. Nós temos o capital e nós temos os juros mensais da situação. Então esse é o resultadozinho da história. Beleza? Tranquilos? Então esse é o processozinho da situação. Então vamos lá. Aí você tem um sistemazinho de equações, nós podemos fazer aquela jogadinha, né? Escolhe uma letra, o C, inverte os coeficientes, nesse caso C e 1C é a mesma coisa. Depois o que a gente observa? Isso, o sinal. Aqui os sinais são iguais, então aqui nós temos que ter sinais diferentes, ou seja, um positivo e o outro negativo. Então, C vezes menos 1 menos C, 5 vezes menos 1 menos 5. Então C mais 8 JM, 75.920. Nós vimos isso em sistema de equações. Escolhe uma variável, escolhemos o C, inverte os coeficientes multiplicando. Lembrando que esse JM é o valor dos juros mensais. Não esqueça, no regime simples o juro ele é uma constante na história.
Beleza? Então aí vamos somar a situação. Corta na história. 8 menos 5 vai dar 3 JM. 75.920 menos 74.820, só subtrair. 1.095. Fizemos aqui a soma das duas equações. Então, JM, ou seja, o valor dos juros de cada mês, 1.095 dividido por 3, JM é igual a 365. Então, cada mês, coloca aí o OBS, eu tenho um rendimento de R$365 na história. Belezinha? Tranquilos? Aí vamos lá. Vamos descobrir o capital. O capital mais 5 JM, 74.825. O capital é a nossa diversão. Os juros mensais nós descobrimos que é de 365. Então, capital mais 5 vezes 365. R$1.825. Então, o nosso capital aí é de 74.825 menos 1.825. Então, nós temos um capital de 73 mil. Então, nós temos essas informações aí agora. O capital é de 73 mil, os juros mensais de 365. E ele quer a taxa anual empregada. Então, olha só. Vou apagar aqui. O nosso capital, 73 mil. Os juros, 365, só que é os juros de cada mês, ou seja, de um mês. E a gente quer a taxa anual. Pronto. Não esqueça que isso aqui é o valor de um mês, porque esse valor que nós temos aí é o valor dos juros mensais. Então vem comigo. Essa diversãozinha vai ficar para o nosso próximo bloco. Aliás, perdoem aí, vamos para o nosso intervalo. Então você vai descansar 10 minutos, vai desenvolver essa questão e volta para assistir os 2 últimos blocos de hoje. Então te espero daqui a uns 10 minutinhos.